Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de leitura. Hoje vamos ao capítulo de número 2, o nosso segundo vídeo. Na verdade, é o capítulo que trata sobre introdução, página 24 até a página de número 30. Na verdade, página 25 até a página 30. Esse é o capítulo que nós vamos falar, que eu quero falar com vocês hoje, e é o capítulo que espera-se que você tenha lido. Você já escolheu como vai ser a sua forma de estudo? Você vai ler primeiro e assistir o vídeo depois, ou assistir o vídeo primeiro e ler depois? Eu espero que você se decida para que você consiga usufruir o máximo do nosso grupo de leitura e deste momento de aprendizado. Falando em aprendizado, todo mundo que deseja fazer parte de um grupo de leitura tem como expectativa ler o livro compreendendo as ideias do autor, os pensamentos e tirar o máximo proveito da sua leitura. Exatamente para auxiliá-los nesse sentido, eu coloquei 4 perguntas básicas que vão nos ajudar a chegar a esse intuito. Quais são as perguntas? A primeira pergunta é: qual é o tema central do capítulo? Segunda pergunta: quais são as principais ideias, afirmações e argumentos do autor? Terceira pergunta: você concorda com o que está sendo dito? Quarta pergunta: quais as implicações da ideia que ele está defendendo? Então, a gente vai responder todas essas perguntas em todos os capítulos com o intuito de auxiliar na compreensão do texto. Tudo bem? A primeira pergunta: qual é o tema central? Para explicar a você, quando você começou a ler este capítulo intitulado Introdução, você percebeu que o pastor Ricardo começa a falar sobre o pedido dos discípulos a Jesus. Os discípulos se aproximam de Jesus e pedem que Jesus os ensine a orar. O que Jesus lhe dá, então, são instruções sobre como eles devem orar. Na segunda pergunta, quais são as principais ideias? Quando eu for falar sobre ela, eu pretendo então explicar como é que Jesus dá essas instruções acerca de oração. Mas, veja, Jesus ensina os seus discípulos a orar. O que é que se espera então desses discípulos? Já que eles pediram a Jesus que os ensinassem a orar, quando eles estiverem orando, porque Jesus os ensinou, com certeza esses discípulos vão fazer de maneira que lhes foi ensinada, do jeito que Jesus lhe ensinou, certo? Observe o que o pastor Ricardo diz sobre isso, na página 27 e 28, porque eu acho que essa é a ideia central deste capítulo. Ele diz assim: uma pergunta sempre me incomodou. Por que a oração que Jesus nos ensinou não é a oração que oramos? Não é difícil perceber que o Pai Nosso não é uma estrutura que fundamenta as nossas orações, a nossa oração. Quando consideramos as orações que fazemos, seja na devoção pessoal, no culto comunitário ou nos grupos familiares, essa não é a estrutura que molda as nossas orações. Pelo menos a maioria delas. É no mínimo estranho perceber que os discípulos de Jesus não levam a sério o ensino deles sobre a oração. Então, qual que é a ideia central que o capítulo tenta explorar? Que os discípulos pedem Jesus que os ensine a orar, Jesus ensina esses discípulos, mas nós não costumamos levar em consideração essas orientações. A gente ora sem considerar que há uma maneira correta de orar, uma maneira apropriada, uma maneira como oram os discípulos de Jesus. Não é como os fariseus, como os saduceus, não é como os discípulos de João. A maneira como os discípulos de Jesus oram é a maneira como Jesus lhes ensinou. E este é o tema central do capítulo. Apesar de haver um ensinamento de Jesus, uma maneira condizente como os discípulos de Jesus têm que orar, a maioria deles não levam em consideração isso que Jesus os ensinou. A segunda pergunta: quais são as principais ideias e afirmações, afirmações e argumentos do autor? Nesse sentido, então, o pastor Ricardo tenta explorar exatamente essa noção de que, apesar de haver o ensinamento de Jesus de uma maneira característica como os discípulos têm que orar, a gente não leva em consideração isso. Mas observe que ele tenta mostrar como é valioso aquele pedido
e como é valioso o ensino de Jesus. Na página de número 27 ele diz assim: esse é o único pedido dos discípulos registrado nos evangelhos. Eles não pedem para Jesus ensiná-los a pregar, curar, aconselhar, evangelizar ou realizar sinais e prodígios. Eles percebem que tudo que Jesus fazia e tudo que ele ensinava e pregava era fruto do relacionamento que ele, Jesus, tinha com o Pai. Não é maravilhoso perceber isso? Quando nós estivermos orando, quando esses discípulos estiverem orando assim como Jesus ora, eles terão uma melhor compreensão sobre Deus. Por isso o pedido deles é tão importante e por isso que Jesus dá tantas lições valiosas sobre oração. Porque o imaginário deles sobre Deus, a compreensão que eles têm sobre Deus, vai ser muito mais precisa quando essa compreensão for uma compreensão prática, desenvolvida na prática da oração. Por isso que Jesus, em primeiro lugar, lhes dá um modelo de oração que é a oração do Pai Nosso. E a explicação que o pastor Ricardo traz para a oração do Pai Nosso é maravilhosa. Se você teve dificuldade de compreender, leia de novo essas páginas, porque você não pode avançar sem compreender o valor do que Jesus está nos dando com a oração do Pai Nosso. Eu quero terminar a aula de hoje pegando este ponto numa citação dele para mostrar isso a vocês. Mas além da oração do Pai Nosso, Jesus também no Evangelho de Lucas vai nos contar 3 parábolas sobre a oração. Essas 3 parábolas, elas contêm princípios, essas parábolas contêm verdades e, é claro, exortações de Jesus sobre como devem orar os seus discípulos. Essas parábolas, elas vão nos ajudar, então, a entender a questão da oração a partir de ângulos diferentes e vai ser muito valioso. A partir do próximo capítulo, então, ele já começa com a primeira parábola e nós temos toda essa riqueza de ensinamentos de Jesus sobre oração. A terceira pergunta que precisa ser respondida é: você concorda com o que está sendo dito? Você concorda de que existe uma maneira de orar e que os discípulos não levem em consideração a maneira de orar? Eu me lembrei na hora de um comentário de Bonhoeffer aos Salmos, porque eu acho que o que ele diz me serve aqui para responder que sim, eu concordo. Veja que interessante o que o Bonhoeffer escreve sobre oração. A frase aprender a orar soa estranho para nós. Se o coração não transbordar e começar a orar por si mesmo, dizemos, ele nunca aprenderá a orar. Então, primeiro ponto aqui, eu acho que Bonhoeffer captou o ponto exato que a maioria de nós tem. A gente pensa a oração como algo subjetivo. É aquilo que eu faço como eu sinto que tenho que fazer. Aí o Bonhoeffer continua. Mas é um erro perigoso, certamente muito comum entre os cristãos. Pensar que o coração pode orar por si mesmo. Pois então confundimos desejos, esperanças, suspiros, lamentações, alegrias. Confundimos tudo isso com oração. Confundimos terra e céu, homem e Deus. Oração não significa simplesmente derramar o coração. Significa antes encontrar o caminho para Deus e falar com Ele. Quer o coração esteja cheio ou vazio. Nenhum homem pode fazer isso sozinho. Para isso, ele precisa de Jesus. Essa citação de Bonhoeffer, ela foi colocada por mim dentro do plano de leitura para dizer o quanto eu concordo com o que o pastor Ricardo está dizendo. Nós precisamos superar essa subjetividade da oração tão comum e tão defendida hoje. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Algumas pessoas pensam que não há uma maneira correta de orar, ou não há ensinos que devam ser levados em consideração sobre oração. E a gente acaba confundindo um monte de coisas com oração. E nós não conseguiremos orar, a não ser que observemos rigorosamente o que Jesus está nos ensinando, e ele tem muito a nos ensinar. Por isso, a quarta pergunta que precisa ser respondida é: quais as implicações da ideia que ele está defendendo?
Quais as implicações dessa ideia de que existe uma maneira correta de orar e que os discípulos não levam isso em consideração, eles apenas oram de maneira subjetiva? Bom, eu queria então encerrar este vídeo de hoje com uma última citação do pastor Ricardo, página 28 e página 30. Dois trechos que eu penso que nos mostram aí qual é a implicação desta ideia. Primeiro, na página 28, ele diz: a oração que Jesus nos ensinou começa com Deus e não conosco. O nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, a agenda de Deus e não a nossa, vem em primeiro lugar e segue com a agenda do povo de Deus. Aqui ele está explicando a oração do Pai Nosso, por isso que eu disse que era tão importante você entender. E depois de entender a estrutura da oração do Pai Nosso, ele na página 30 comenta: porém, o que fazemos é exatamente o oposto. Oramos pelo que Jesus disse que não precisávamos orar e não pelo que ele disse que deveríamos orar. Não é estranho? Se aprendemos a orar com Jesus, se não aprendemos a orar com Jesus, com quem foi que aprendemos? Soa engraçado, mas eu acho que essa é a implicação que nós precisamos considerar. Nós precisamos aprender a orar com Jesus. Para isso acontecer, pressupondo que nós todos somos cristãos, que já fazemos orações regulares, nós precisamos começar a avaliar nossa prática de oração. Avaliar primeiro sobre as perspectivas de Jesus reveladas no Pai Nosso. Quando nós oramos, são com essas ênfases que nós oramos? Segundo, avaliar observando as exortações, os princípios e as verdades reveladas nas 3 parábolas sobre a oração. Eu penso que se nós avaliarmos o que nós já estamos fazendo, nós conseguiremos nos ajustar muito mais àquilo que é característico dos discípulos de Jesus. Orar assim como ele ensinou. E essa é a maior implicação, descobrir que nós precisamos aprender a orar para orar de maneira correta, assim como os discípulos de Jesus oram. Tudo bem? Este foi o nosso segundo vídeo, a página 25 até a página 30, onde eu tratei sobre a introdução. Eu espero você no nosso terceiro vídeo, para a gente seguir então com o nosso plano de leitura. Até lá, eu espero você.